Olá pessoal, nesta aula então seguimos com a abordagem de modelagem orientada ao controle do conversor CCCC do tipo Buck, que é o conversor CCCC, podemos entender como mais simples, é um embaixador ou step down. Então nós vamos estudar o seu princípio de funcionamento. Já vimos isso em outra aula, mas é importante revisar alguns conceitos. E nós vamos falar sobre a modelagem do controle, mostrando aí o procedimento para se obter a função de transferência desse conversor, para fazer o projeto do controle em malha fechada. E vamos mostrar também uma simulação computacional. Nesse desenvolvimento, nós estamos considerando o modo de condução contínua, que é quando a corrente no diodo do conversor não se anula em nenhuma das etapas de operação. E o indutor também apresenta uma corrente diferente de zero. E nós vamos considerar também componentes ideais durante o desenvolvimento da modelagem matemática. Então vamos lá. O conversor Buck pode ser visto por meio de 3 blocos principais que descrevem o seu funcionamento. O bloco de entrada, o bloco de chaveamento e o bloco de saída. Então, o objetivo é transferir energia da entrada para a saída, e essa energia ela é fracionada em pacotes de energia através do chaveamento. Então, intuitivamente, nós conseguimos perceber que o que vai estar na saída desse conversor o que vai ser percebido nos terminais de saída desse conversor é uma tensão inferior ao valor da amplitude da tensão de entrada. Então, pensamos assim, a tensão de entrada pode ser uma bateria com amplitude mais alta do que a tensão nos terminais de saída, né, da carga que vai ser alimentada. Ou a entrada pode ser a saída de um outro conversor, por exemplo, um retificador, e nós queremos alimentar uma carga com uma tensão menor. Então, o conversor Buck faz essa mudança na amplitude da tensão percebida nos terminais de saída. Esse chaveamento ele é feito por semicondutores, principalmente do tipo MOSFET, que é encontrado em circuitos com potências até em torno de 10 kW. Acima disso, costuma ser utilizado o IGBT. Vamos falar mais então do MOSFET, e ele é um dispositivo que pode operar muito semelhante a um interruptor, de forma que haja condução de corrente entre o terminal do dreno e da fonte, quando ele está no modo de condução, quando ele recebe um sinal de comando para conduzir, e ele bloqueia a passagem de corrente do dreno para a fonte quando ele recebe um sinal quando ele não recebe o sinal de comando para conduzir. Então, ele é um dispositivo de 3 terminais, o MOSFET. Para a simplificação desse estudo inicial aqui, nós usamos a apresentação de um interruptor que abre e fecha. Então, hora ele está aberto ou desligado, hora ele está fechado ou ligado, né, ou conduzindo. Então, nós temos essas 2 etapas, que é quando a chave está ligada, a energia é transferida da fonte de entrada
para o indutor e o capacitor. A corrente no indutor cresce linearmente ao longo do tempo. E esse processo é chamado também de magnetização da corrente desse indutor. Na etapa seguinte, o interruptor é desligado, o indutor vai descarregar energia armazenada através do diodo, que entra em condução, e essa energia passa do indutor para o capacitor e para o resistor de carga, havendo então um decrescimento linear da corrente sobre o indutor ao longo do tempo. O capacitor atua em paralelo com a carga, de modo a filtrar as oscilações que nós chamamos de ripple, de forma que a tensão nos terminais do conversor, e que é entregue aos terminais da carga, seja o mais constante possível. Aqui nós temos a expressão da tensão de saída V em função da tensão de entrada VG. E a relação entre essas tensões a gente chama de ganho estático, que para o conversor Buck analisado idealmente é igual à própria razão cíclica. O que é a razão cíclica nós vimos em outra aula, mas vamos revisar. Ela representa a fração entre dois intervalos de tempo. O tempo em que a chave está ligada, dividido pelo tempo de um ciclo. Esse tempo de um ciclo nós também chamamos de período de chaveamento. Portanto, com 50% de razão cíclica, a chave fica ligada durante metade do ciclo. Isso vai resultar numa tensão nos terminais de saída do conversor Buck igual a 50 volts para uma tensão de entrada de 100 volts. Outro raciocínio importante é com relação à frequência. Nós operamos o conversor Buck numa frequência considerada alta, uma vez que na rede elétrica nós temos uma frequência em torno de, fica na faixa de 60 Hz, que é considerada uma baixa frequência. O conversor pode chavear na ordem de kHz, então 10, 20, 30 kHz, dependendo da aplicação, mais de 100 kHz. Então, isso representa uma redução do volume dos componentes, indutor e capacitor. No caso do capacitor, ele tem o volume reduzido. Nessa figura, nós visualizamos o capacitor do tipo SMD, que não requer que a placa seja perfurada para que ele seja conectado à placa de circuito impresso. Do lado esquerdo aqui, nós temos o capacitor eletrolítico e o indutor de núcleo toroidal. Nesses exemplos, a conexão requer furação da placa. E os componentes tendem a ser mais volumosos. Então, aqui duas equações de projeto que permitem calcular a indutância e a capacitância, sendo que nas duas equações a frequência de chaveamento está no denominador, portanto, aumentando a frequência de chaveamento, reduz a indutância e capacitância de projeto. E outra observação em relação à variação de corrente ou ripple de corrente para o indutor, que é um critério também definido no projeto, e o ripple de tensão ou variação de tensão para o capacitor, também é definido no projeto. Conforme nós vamos ver num exemplo de simulação
continuidade dessa aula. Então, resumidamente, são os blocos que fazem parte do conversor Buck: fonte, chave, filtro passa-baixas do tipo LC, indutor e capacitor, e a carga. Agora nós vamos ver como que as variações de carga vão impactar em variação de tensão no circuito e como nós vamos fazer para mitigar isso. Bom, a resposta está aqui, né? É necessário um controlador. Então, o controlador trabalha através de 3 ações principais que estão associadas à sua operação, que é a ação, primeiramente, de medir a grandeza que se quer controlar, então a tensão de saída, comparar a grandeza com um valor de referência, por exemplo, uma tensão de referência de saída, calcular o erro, que é a diferença desse valor de referência em relação ao valor medido, e efetuar a ação de controle para corrigir o valor da grandeza, nesse caso, tensão de saída, do conversor Buck. E como que ele vai exercer essa ação de controle? O controlador vai determinar o ponto de operação para a razão cíclica do conversor. Ou seja, ele vai determinar qual é a fração de tempo em que a chave vai permanecer ligada no circuito. Esse controle opera, então, por meio de 2 parcelas, uma ação proporcional e uma ação integral, chamadas de KP e KI, e esse é o controlador PI, ou seja, proporcional integral, que é um controlador bastante conhecido na teoria de controle, né? Faz parte da teoria de controle clássica. A parcela proporcional atua sobre o sistema de forma mais brusca, e tendendo a reduzir o erro, mas não elimina o erro em regime permanente, enquanto que a parcela integral faz a soma dos erros ao longo do tempo e tem a capacidade de eliminar o erro de regime permanente. Então, nesse exemplo, a tensão de saída de 8 volts, diante da variação de carga, ela sofre um baque, né, cai ali de forma brusca. Então, com a ação do controle proporcional integral, ela é restaurada para o valor de referência. Tudo isso é colocado dentro de um sistema de simulação computacional, onde são inseridos os parâmetros do conversor, como a indutância, capacitância, tensão de entrada, tensão de saída, valor de referência para a tensão de saída, que nós queremos controlar, e definimos os parâmetros do controlador: ganho proporcional, ganho integral, a relação entre esses 2 ganhos, que é o tempo integral, que a gente chama de TI, e com isso conseguimos visualizar, prever a resposta desse sistema mediante variações de carga. E conseguimos ajustar o controlador para que ele responda ou de forma mais rápida, ou de forma mais lenta, ou com menos sobressinal, né? A gente pode definir que esse sobressinal seja maior ou menor a partir do projeto do controlador. Isso tudo é vantajoso computacionalmente por reduzir riscos e reduzir custos, diferentemente do sistema físico, que envolve desenvolvimento de hardware e apresenta maiores custos e, obviamente, mais risco. Então, esse é o sistema resumido em malha fechada. Então, os elementos para fechar a malha é o sensor, que mede a tensão de saída na carga, e que vai
enviar esse sinal para um pino de conversão analógico digital de um sistema microcontrolado. Então, esse tipo de aplicação costuma ser feito, né, de forma digital, mas existem também circuitos integrados capazes de fazer isso de forma analógica. Hoje, com a grande popularidade dos microcontroladores, é possível, então, criar sistemas microcontrolados para exercer aí toda a função do controlador que nós comentamos. Outro ponto de observação é o desempenho térmico. Então, todos esses componentes apresentam perdas intrínsecas, principalmente de origem resistiva, que levam em aquecimento por efeito Joule. Isso precisa ser observado, por exemplo, com o uso de uma câmera térmica ou com sensores de temperatura, para assegurar que a temperatura não extrapole os limites do material, que aqui geralmente é o silício, tanto para o MOSFET quanto para o diodo. E no caso do indutor, muitas vezes aí é utilizado o condutor de cobre. Então, esse sistema ele requer refrigeração por meio de dissipadores, ou então, muitas vezes, os dissipadores e uma ventilação forçada são necessários. E nós vamos ver uma simulação computacional. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nessa etapa, então, nós vamos visualizar o código desenvolvido para implementação em MATLAB do conversor Buck em malha fechada. Nós vimos a forma de obtenção da função de transferência através da modelagem matemática. Então, agora vamos aplicar isso no projeto do controlador PI. Para mais detalhes sobre o projeto de um controlador PI usando o MATLAB, eu vou deixar o link do outro vídeo que nós falamos sobre isso aqui no canal, para quem quiser maiores detalhes. Vou deixar esse link aqui na descrição. Então, nós temos aqui o código, definimos uma tensão de entrada de 200 volts, uma tensão de saída de 80 volts, uma frequência de chaveamento de 20 kHz para uma potência de 1 kW. O ripple de corrente nós definimos de 10% para o indutor e o ripple de tensão de 1% para o capacitor. Então, aqui temos o dimensionamento, através, então, do cálculo da corrente na carga, que é a corrente de valor médio passando pelo indutor. Temos o ganho estático do conversor, temos a não cíclica, nesse caso deu 0,4, aqui do lado. Temos o valor da indutância, 1,9 mA. Temos a capacitância, aqui 9,76 microhenries. Temos a resistência de carga. E, com isso, entramos no projeto do controlador PI, definindo aqui os parâmetros de valor de referência da nossa tensão de 5 volts. Então, o nosso ganho do sensor, que vai medir a tensão, é dado aqui. Então, o ganho desse sensor, chamamos de H, é a tensão de referência dividido pela tensão de saída. Está dando aqui 0,0625.
O ganho do PWM, nós estamos usando um valor unitário. Ele pode ser obtido a partir do inverso do valor de pico do sinal da portadora. Nós já vamos ver como que está isso definido lá na simulação. Aí temos esse parâmetro GD0, faz parte da função de transferência, ômega 0, F0, os parâmetros de frequência de ressonância, fator de qualidade. Temos aqui a função de transferência da tensão de saída em relação à razão cíclica, chamamos de GVD. E os critérios, então, do projeto, estamos usando uma margem de fase desejada de 60 graus, uma frequência de cruzamento de 1 kHz e um tempo integrativo foi calculado aqui em 204,8 microsegundos. E obtemos, então, o ganho integrativo e o ganho proporcional. Sendo que o ganho proporcional nós vamos usar lá na simulação, foi 0,12. Ok? Então geramos aqui a resposta desse sistema a um degrau unitário e o diagrama de Bode do sistema, que nos dá a resposta em frequência do sistema compensado. Então temos aqui essa resposta em frequência, o diagrama de Bode, mostrando que o sistema compensado atingiu o 0 dB, que é o ganho unitário, na frequência de cruzamento escolhida de 1 kHz, e atingiu a nossa margem de fase de 60 graus. E aqui nós vemos a resposta do sistema a uma entrada de degrau unitário. Então ele tem ali um sobressinal próximo de 10% e atingiu a resposta em regime nesse ponto ali, 0,8 milissegundos. Então, entramos na nossa simulação. Eu estou aqui utilizando o software PSIM. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser baixar e instalar esse software. Definimos, então, os parâmetros do conversor Buck. Tensão de entrada. Estamos medindo a tensão de saída. Incluímos aqui medições de potência de entrada e de saída, PI e PO. Criamos aqui o mecanismo para fazer o degrau de carga. E aqui está o sistema, então, com a malha fechada. A tensão de referência está a 5 volts. Aqui a tensão de saída já com o ganho do sensor que nós definimos. O cálculo do erro. O controlador PI, que aqui está representado por esse bloco, que nós já temos o bloco desse controlador no PSIM. Daí fazemos uma saturação entre 0 e 1. E aqui nós definimos a portadora triangular com valor de pico igual a 1, frequência de chaveamento de 20.000 Hz, né, 20 kHz. E gerando então o sinal de comando para o nosso MOSFET que está aqui, considerando ele ideal. Rodando então a nossa... É importante também esse Simulation Control. Então definimos um passo de cálculo de 1 microsegundo. Estamos simulando por 0,4 segundos. E colocamos a simulação para executar. Então vamos olhar aqui para a tensão de saída.
E vamos olhar para a corrente de saída. Então, nós vemos então que inicialmente a corrente está próxima de 6 amperes. Com o degrau de carga, nós dobramos a carga, ela dobra. Então, a corrente foi para próximo de 12 amperes. Vamos ampliar aqui a janela, colocar a medição. Então, aqui nessa janela, nós definimos o intervalo que nós queremos medir com os cursores 1 e 2 e o valor médio. Então, a corrente está em 6,25 amperes, a tensão 79,99 volts, que nós queríamos, né, 80 volts. Depois do degrau, ocorre ali o baque, a tensão afunda e volta para o valor de referência. Chegando então na corrente de 12,5 amperes e 80 volts. Aí é possível aproximar e verificar com mais detalhes o que acontece, né? A tensão ela afunda, depois ela extrapola o valor de referência e então consegue atingir o valor de referência. Nós podemos olhar também para o sinal de comando G2 e ver para qual ponto de operação foi a razão cíclica. Então esse é o nosso sinal de comando. Verificamos aqui que ela está em 0,399, 0,4, que é o que nós havíamos calculado já no início do projeto. Então, está aí os sistemas operando de forma adequada, aí, em malha fechada, mediante variação de carga. E para completar essa análise da simulação, eu coloquei aqui uma mudança do valor de referência. Daí nós confirmamos que o controle está realmente atingindo o valor de referência desejado, né? Então, colocando esse bloco para subtrair 1 volt do valor de referência, que estava em 5. Rodando então a simulação, nós temos esse resultado. A tensão que era 80 volts, mudando o valor de referência, ela caiu para 64 volts. E a corrente acompanha essa variação de forma linear, chegando a 10 amperes. E vejam também que, vou ampliar aqui a tela, o valor da razão cíclica, em termos médios, né, average, ficou em torno de 0,32, então ele caiu, né, de 0,4 para 0,32, o que significa que para manter nos terminais de saída um valor de tensão mais baixo, o MOSFET pode ficar ligado por menos tempo, perfeito? Não vai transferir menos energia. Então, estamos aí com o sistema operando em malha fechada. Esse era o objetivo principal aí da nossa aula. Obrigado aí por acompanharem o vídeo até aqui. Peço que se inscrevam no canal se esse conteúdo está sendo importante para vocês. Deem o like no vídeo para valorizar o trabalho e divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.